Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida através de leitura diária com a palavra e comunhão com Deus. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Jéssica Cerqueira. Se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre receber as notificações de quando eu posto um dia de leitura, ok? Vamos começar o nosso dia de hoje com a oração, que o Senhor Jesus ilumine seus caminhos, que o Espírito Santo do Senhor abra o seu entendimento, que você possa cada dia mais adorá-lo, exaltar o seu nome. Então vamos fazer a nossa oração de hoje. Meu Deus, estou aqui na tua presença, Senhor. Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui louvando o teu nome, exaltando a ti, Senhor, com a minha voz e exaltando a ti, Senhor, através dessa leitura diária que tenho feito aqui. Deus, que o Senhor alcance essa outra pessoa, meu Deus, nos alcance, independente de como estejamos, Deus, que o Senhor seja um bálsamo para a nossa alma, para as nossas feridas, para as nossas dores, que o Senhor cure as nossas emoções, que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento para que possamos compreender um pouco mais o teu amor infinito nas nossas vidas, que possamos entender que nós temos um Pai amoroso, um Pai zeloso, e que cuida de nós em todos os momentos. E que, acima de tudo também, esse Pai nos educa, nos ensina e nos repreende. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje, gente, é o nosso 78º dia. Já são quase 90 dias aqui lendo a palavra juntinho com você. Não se esqueça de curtir o nosso canal para que possamos alcançar cada dia mais um número maior de pessoas, tá bom? E hoje é o nosso 77º dia. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. E essas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Amrão. E o nome da mulher de Amrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta Amrão gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dado herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Ou seja, todos já tinham morrido. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então essa já era a geração de todos aqueles que estavam no deserto do Sinai. A lei acerca das heranças, capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai.
E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. E isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Poxa, Moisés vai morrer, né? Todo mundo morre um dia. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porque rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado, de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então Moisés aqui já sabia que ia morrer por causa dessa rebeldia, e ele pediu para Deus designar alguém para guiar o povo, para que o povo não ficasse como ovelha sem pastor. Porque pensa, com Moisés o povo já vivia se desviando, pecando, imagina sem ninguém comandando, guiando eles. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. O holocausto perpétuo. Capítulo 28. Da minha oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte da efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás como a oferta de manjares da manhã, e com a sua libação o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, e uma oferta de manjares para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite,
Em oferta de manjares, para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave. Oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor. Além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Estudo de hoje, Números capítulo 26, versículo 64. Passaram-se 38 anos, desde o primeiro grande censo. Em Números capítulo 1, a partir do versículo 1, 30 ao 2, versículo 33. Durante esse tempo, todo homem e mulher israelita com mais de 20 anos havia morrido, exceto Caleb, Josué e Moisés. E ainda assim, as leis de Deus e o caráter espiritual da nação ainda estavam intactos. No livro de Números estão registrados alguns milagres dramáticos. O povo viu o chão abrir-se e engolir Datã e Abirão, em Números 16, versículo 32. Viu o fogo do Senhor consumir 250 homens, em Números 16, versículo 35. E viu brotar flores e amêndoas da vara de Arão, em Números capítulo 17, versículo 8. No entanto, Deus estava trabalhando o tempo todo outro milagre mais silencioso. A nação inteira mudou-se de uma terra para outra, viu sua população adulta morrer e ainda assim conseguiu manter a sua orientação espiritual. Às vezes pode parecer que Deus não esteja trabalhando milagres dramáticos em nossa vida, mas Ele muitas vezes age de forma tranquila para realizar seu propósito de longo prazo. Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 22. João Batista prepara o caminho. Capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Trocanites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Coifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia: Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: Não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. E João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito,
Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. O batismo e a genealogia de Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Estudo de hoje, Lucas capítulo 3, versículos 7 ao 14. João tinha uma mensagem muito clara e direta para o povo. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, em Lucas capítulo 3, versículo 8. E o povo respondeu a João perguntando: O que devemos fazer? Os descendentes de Abraão, os judeus, acreditavam que sua herança salvou-os, mas João questiona esse fato. Em vez disso, João disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Em Lucas capítulo 3, versículo 11. Cobradores de impostos eram notoriamente corruptos, desonestos e gananciosos. Eles cobravam do povo mais do que Roma precisava e ficavam com a diferença. Para eles, João disse: Não peçais mais do que aquilo que lhes foi ordenado. Em Lucas 3, versículo 13. Da mesma forma, muitos soldados romanos oprimiam os pobres e aproveitavam-se de todo o povo. Para eles, João disse: A ninguém tratais mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Em Lucas 3, versículo 14. Para cada grupo, João comandou uma dada resposta. O arrependimento parecerá diferente para pessoas diferentes. No entanto, a justiça e a equidade são temas que permeiam todas essas respostas. Como seria a justiça em sua vida? Orando salmos. Ore e usufrua da provisão divina. Louve o Senhor pelo eterno reinado de Cristo. Salmo capítulo 61, versículo 1 ao 8. Davi confia em Deus como seu refúgio. Capítulo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim, cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Provérbios capítulo 11, versículos 16 e 17. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz o bem. O homem cruel causa o seu próprio mal. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, a sua tarde ou a sua noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu espero você aqui amanhã. Lembre-se, bora semear boa semente na vida de outras pessoas? Compartilhe esse vídeo com alguém. Que o Senhor te abençoe grandemente e até amanhã. Tchau!